E o Pod Elô está começando agora, esse bate-papo sobre empreendedorismo materno com as nossas convidadas especiais. E vai estar incrível. Acompanhe para você que também segue os nossos episódios. E vamos começar mais um Entre Mulheres Talking 2025. E a gente vai convidar elas que farão parte desse momento do Entre Mulheres Talking 2025. Subindo ao palco, a nossa querida Maria Fernanda Lopes Montenegro, a nossa querida Mafê. Seja bem-vinda. Consegue subir, Mafê? Tá tranquilo? Tranquilo, sente-se. Obrigada. E para compor conosco também esse bate-papo, ela, Mônica Guimarães. Seja bem-vinda, Mônica. Tá bom? E queremos agradecer esse evento que, acima de tudo, é uma idealização pelo segundo ano de uma parceria que é de sucesso. Shopping Santa Úrsula, que, mais uma vez, abre para a gente o espaço para recepcionar o Entre Mulheres Talking. E, em 2025, um evento que se estendeu por 4 datas, né? 10, 17, 24 e 31. Parabéns, Shopping Santa Úrsula. Parabéns, Marketing, Juliana, Paula, Cleiton Marinsec, está todo mundo por aí, né? Obrigada por nos ajudar mais uma vez a colocar um evento dessa magnitude no calendário de Ribeirão Preto. Agradecer, inclusive, a Secretaria da Cultura e Turismo de Ribeirão Preto, que também nos apoia, colocando esse, né, que foi o evento do Entre Mulheres Talking, no calendário do mês da mulher e nos cedendo o espaço da Sala Clara Cautique para que acontecesse também o evento. E hoje com o nosso receptivo. Tenho que agradecer eles, que são parceiros incríveis e que vocês tiveram chance de saborear, né? E já vem acompanhando desde o primeiro evento. Queremos agradecer a presença do IEX Boliche, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer petiscos, né? Conhecer um pouco mais da história do IEX, que é o espaço de boliche aqui no primeiro piso, no Shopping Santa Úrsula, que está aí aguardando vocês para visitá-los. Queremos agradecer o Outback, esse que é um restaurante que também marca presença aqui dentro do Shopping Santa Úrsula, com comida muito gostosa, com o chá diferenciado, e a gente sabe que também, né, em breve eu vou fazer um jantar, né, para poder fazer uma chamada lá no Outback, a gente vai avisar vocês dessa oportunidade. Agradecer a Maltesa, né, que também chega ao Shopping Santa Úrsula, gente, agora com inauguração já agendada para o dia 15 de abril. Maltesa chegando com tudo no Shopping Santa Úrsula, e a gente adora essa Maltesa, né, para todo mundo que gosta de chopp gelado, chopp artesanal, a Maltesa, então, é a dica. Muito obrigada pela parceria. Tenho que agradecer, então, os nossos patrocinadores que fazem com que esse evento seja o sucesso que é. Já vou começar por uma patrocinadora que está aqui o tempo todo. Dri Savenhago. Né? Olha lá, Adri. Pode levantar, Adri, para as pessoas olharem para você, te prestigiarem. Adri das Essências Olfativas, maravilhosa. A gente sempre te prestigiando, e é muito bom você nos prestigiando, Adri. Obrigada. Queremos agradecer o patrocínio do Colégio Novo, né? Esse que é um colégio que está em Ribeirão, se posicionando com educação de qualidade e educação bilíngue, né? Colégio Novo, que eu também quero ver se a gente combina em breve para fazer um passeio por lá. Aí a gente avisa as mulheres que quiserem conhecer, ter mais aí informações de como funciona. É um excepcional alternativa e investimento em educação, né? Colégio Novo. Agradecer a Corpo e Companhia, né, a Corpicia, que é uma empresa que vai se posicionar aqui em Ribeirão com a área de formação de profissionais da beleza, também patrocinadora nossa. Muito obrigada, Corpicia. Tenho que agradecer também o Cicobi, que é a marca de banco, né, que vem se referenciando, Cicobi Cooperac, para quem já conhece bastante a ACI, Associação Comercial de Ribeirão Preto, conhece também a marca Cicobi Cooperac. Agradecer pelo investimento deles nesse projeto do Entre Mulheres Talking. Muito obrigada ao patrocínio deles. Tenho que agradecer os parceiros que fazem desse evento algo inesquecível. E eu vou começar por ele, né, que faz os cliques. Não é vocês da Open, não, tá? Primeiro é o Max Galão, o nosso fotógrafo, que é aqui ao lado, faz cliques para a gente. Algumas dessas fotos a gente disponibiliza em colunas de jornal. Eu também sou colunista do Jornal Ribeirão, né, que é o papel, o jornal impresso que vocês receberam. Tem colunas toda semana de momentos do evento. E o Max leva algumas imagens também para o Jornal Tribuna, né, Max? Muito obrigada. E eu também estou disponibilizando os drives com todas as fotos que são tiradas, tá? Eu só esperei mesmo
passar todo o projeto do evento, que senão eu ficaria enchendo muito vocês de informação via WhatsApp e muitas das vezes não vem. E aí vocês iam perder a oportunidade de pegar esse material, tá bom? Tenho que agradecer a nossa querida Alessandra, que é a Alessandra Costa, assessoria de evento, que esteve presente fazendo o sucesso da organização junto a vocês, QR Code, né, fazendo a confirmação de presença. Tenho que agradecer a Open Produções, que está aqui, né, filmando e acompanhando tudo o que acontece, com a presença forte do Valmir, com edição, uma produtora que me acompanha e que sou muito grata. Obrigada, viu, Valmir? Obrigada pela Open. Agradecer ele, que é responsável por um monte de coisas, mas que tem a Rádio Web JK, que está em família hoje, né? Júlio Camargo, Bia e Henrique Camargo, a família Camargo em peso aqui. Muito obrigada. Gente, o Júlio é o pau-patrão da obra. Conhece essa expressão? Esse homem, o que ele trabalha para fazer o evento funcionar, não é brincadeira. Então, desde já, Júlio, muito obrigada por você, como sempre, tá? Pela sua paciência e tudo mais. Bom, tenho que agradecer, deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguém. Bom, agradecer a organização do programa Heloísa Pedrosa, que, como sempre, se referenciando, já chegando ao seu 5º ano na TV Tati, né? Para a gente é uma honra estar conseguindo conquistar esse espaço em Ribeirão Preto. Agradecer também a produção do Pod Elo, que é um espaço para gravar aí empreendedorismo, não só de mulheres, mas para falar sobre empreendedorismo e marcas, né? Quando vocês precisarem, lembrem-se que são espaços de divulgação para vocês usarem, tá bom? Bom, Maria Fernanda Lopes Montenegro, 42 anos, casada, empreendedora digital, empresária e mãe de 2 meninas, Maria Eduarda, de 9 anos, e Maria Helena, de 1 aninho. Mamis Mafê, como é carinhosamente chamada aqui em Ribeirão Preto, é a nossa baiana ribeirão-pretana, que chegou na cidade em 2018 por conta do trabalho do marido, Alexandre Montenegro, e desde então vem contribuindo, vem construindo lindas histórias de muita conexão. Mafê, ou Maria Fernanda, como empreendedora digital e empresária do ramo de eventos com foco em nicho materno, e é responsável por 2 brilhantes projetos voltados para mães empreendedoras e ações sociais, o Mamis Conecta e o Mamis Voluntária. Seja bem-vinda, Mafê. Nossa! Boa noite, feliz a todos. Muito obrigada, Elô, pela oportunidade de representar tantas outras grandes mulheres. Eu estou nervosa, viu? Mas quando eu vi esse microfone na mão, essa comunicadora maravilhosa, e essas mulheres assim, ó, mas vai ser uma delícia. Vai ser muito bom. Que ótimo. Muito obrigada por terem vindo, porque a gente sabe como não é fácil, né? Quem vê assim, eu maquiada, né, Lili, que fez minha maquiagem, está aqui, ó, a Mamis Lili do NG Beauty. Não é fácil não deixar o marido em casa com as filhas. É uma luta lá fora, né? Mas vai valer a pena. A gente vai sair muito bem daqui, melhores do que chegamos. Muito obrigada. Que honra tê-la conosco. Bom, Mônica Guimarães, convidada para estar compondo com a gente num momento que a gente teve que fazer uma alteração de percurso, né, com quem estaria aqui conosco. E a Mônica, muito prontamente, muito indicada pela Mafê, aceitou o desafio de vir falar de empreendedorismo materno. Ela é terapeuta e empresária, mãe da Maria Clara, que tem 15 anos. Cadê eles? Já estão sentadinhos? Estão andando. Mãe da Maria Clara, de 15 anos, e do João, de 11 anos, que já mais cedo aqui veio testar todos os microfones. Ama a gente e tem como objetivo mostrar para as pessoas que a vida pode ser melhor, independente das circunstâncias. Trabalha com grupos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional. É fundadora da Casa Terapêutica, local voltado para cura, conexão e transformação, que oferece uma gama de especialidades com profissionais de ponta para as diferentes questões e necessidades. E assim, seja bem-vinda, Mônica. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada, Mafê, é uma alegria estarmos juntas. Então, tá certo. Então, a gente vai começar esse nosso bate-papo. Quando a gente tem a temática sobre empreendedorismo materno, talvez não tenha muita novidade, porque a gente não fez nenhum combinado de perguntas, porque, aliás, é uma das coisas que eu acho que o Talking tem que ter. Ele tem que ter para a gente leveza. E ele tem que trazer naturalidade, né, em cima da conversa. Então, o que eu pensei? Meninas, a gente, por muitos anos, antes de demais grupos falarem com força e voz feminina, já se falava muito da importância do empreendedorismo
empreendedorismo materno. A gente fala de uma situação em que muitas mulheres, né, não apenas porque são mães, mas também porque se tornam arrimos de família. E a gente já sabe, né, do enfrentamento que existe, né, sobre a dificuldade que em muitas empresas acabam criando, né, para mulheres que, quando então se tornam mães, meio que modificam a estrutura da empresa, e as empresas quase sempre com horários muito rígidos. A gente entende que, com a pandemia, talvez uma transformação a partir do home office trouxe para muitas mulheres a possibilidade de estarem melhor colocadas no formato CLT. O fato é que aquelas que não se adaptam precisam, de repente, se colocar no mercado. E é daí que nasce uma necessidade, né, de se posicionar até mesmo para poder construir uma renda, ou manter a renda, né, ou então até o fato de ter se tornado mãe, criar uma condição socioeconômica melhor para a família. Vamos conversar um pouco sobre aquilo que vocês já vêm assistindo no dia a dia das mães. O empreendedorismo, quase sempre, ele vem por necessidade ou ele vem pela oportunidade? Como é que vocês têm enxergado isso no cenário das mulheres com quem vocês estão convivendo e que são mães? Nossa, Elô, eu acho que tem para todos os gostos, né? No meu caso, eu me vi muito diferente depois que me tornei mãe. Eu me vi com sonhos, né, que estavam assim até guardados no coração. E vem uma força que eu acho que foi o meu maior condutor, né? Então, assim, vejo muitas famílias que têm a necessidade, sim, ainda mais depois da pandemia, né? A gente viu muitas mudanças em famílias, mas, no meu contexto, né, falando muito do Mames Conecta, eu vejo muitas mães com vontade de colocar para fora novos olhares, novos gostos, uns sonhos que estavam assim guardados no coração e que depois que a gente se torna mãe, vem uma força que fala, agora é a hora, não tem mais o que esperar. Então, assim, eu acho que é um pouquinho de cada, né, mas respeitando sempre essa força, porque tudo que a mãe faz, né, tudo que a mãe se propõe a fazer, ela faz ainda mais especial, ela faz ainda com mais energia, com mais cuidado. Eu sou muito suspeita para falar de mãe empreendedora, porque eu sou apaixonada pelos negócios maternos. Eu sou fã, eu acredito muito nisso, eu acho que uma empresa que tem essa flexibilidade de horário, esse olhar novo para esse mundo novo que a gente vive, depois da pandemia em especial, eu acho que ela ganha muito se ela realmente, né, der a atenção devida. Então, eu vejo os dois contextos, mas vejo muito essa vontade de colocar em prática, né, novos gostos e sonhos que estavam guardadinhos. Mas eu sei também que existem, né, famílias que têm a necessidade realmente, né, de estar tomando conta dessa família, desde o dinheiro até o emocional. O que é que você acha, Mãozinha? Eu concordo. Eu vejo os dois cenários, né? Necessidade financeira, então são mães que de repente precisam ir, né? E as mulheres lá para trás, né? Historicamente, não trabalhavam fora, né? Então, quando as mães começaram a precisar ou querer trabalhar, o mundo mudou e se adequou a essa realidade. Começaram as creches, né? Porque como não precisava deixar bebê na escola, a mãe tinha que ficar cuidando, né? Então o mundo foi se adaptando para isso, para esse olhar não só que surgiu da necessidade financeira, mas também surgiu dessa vontade de transbordar para o mundo, né? Porque a mãe muitas vezes quando ela está sozinha, está com o filho, ela fica muito focada na criança. Só que tem algo que pulsa, né? Tem essa necessidade de troca, de sair, de conversar. Então, hoje eu vejo muitas mulheres saindo por isso, porque tem essa inquietação mesmo de colocar para o mundo algo que está dentro dela, sabe? Engraçado, né? Quando a gente vai contando a história sobre mãe empreendedora, eu, para variar, eu tenho tantas experiências e uma delas é essa, né? Eu tenho 2 filhos, a Luísa, que está hoje com 17 anos, o Vitor, que está com 13. E eu empreendi como mãe, mas eu não entendi exatamente que eu era mãe, eu empreendia. Então, eu tinha uma necessidade de correr atrás de oportunidades. Talvez eu tenha demorado até para entender que eu era mãe. É uma coisa que eu tenho claro hoje. Eu acho que eu comecei a entender que eu era mãe, o Vitor tinha nascido e a Luísa estava com 4 anos. Vocês têm noção? Eu fiquei, acho que, com 4 anos sendo aquela que trabalha e é mãe. E não o contrário. Mãe e trabalha. Então, como mãe, eu cuidava, né, amamentava, mas trabalhava. Então, eu não tinha ainda muito claro que eu tinha feito uma inversão de papéis, né? Quando o Vitor nasce, aí eu me deparo.
E eu era tão imparável que, naquele momento, eu tinha me tornado coach já em 2010 e o Vitor nasce em 2011. Quem lembra aqui do Shopping Santa Úrsula, que tinha a companhia atlética? Eu tinha acabado de ser convidada para cuidar como coach de liderança deles aqui, aí eu vim dar a notícia que estava grávida. Naquele momento, o líder deles, né, o Léo, virou para mim e falou assim, eu pensando que eu ia levar uma bronca, ele falou assim, nossa, que legal, mulher grávida é muito mais inteligente. Olhei para ele assim, eu acho que ele me salvou como autoestima naquele momento, porque eu tinha começado a me tocar que eu estava passando dos limites, né? Empreendendo na raça, eu fazia doutorado já desde 2007, e quando comecei, a Luísa estava na minha barriga. Né? Então, assim, são histórias da minha vida que, quando a gente começa a conversar sobre empreendedorismo, eu tenho muito a falar, mas pensando talvez no senso de oportunidade. E aí, com o tempo, eu transitei para a necessidade de estar com eles, porque realmente a rotina, quando a gente está autônoma, né, ela é mais favorável, né, a uma situação de maternar, né, de cuidar desse filho, de buscar na escola, ou às vezes até de esquecer, né, e buscar com 15 minutos de atraso, né, coisas desse tipo, quando a gente trabalha. Mas é uma realidade de muitas mulheres, né? Mas eu quero já jogar uma segunda provocação aqui com elas, que é o seguinte, eu venho de uma época, gente, que nem é há tanto tempo, que a gente está com uma mania de falar de uma época, e tem coisa de 5 anos, não tem nem 10 anos, né? Mas, meninas, não se falava em mãe solo, falava-se em mãe solteira. E aí a gente veio acompanhando, né, uma situação da qual hoje a gente já fala, inclusive, em mães que decidem ser mães. E ponto final. Né? Entre tudo que vem acontecendo, né, a mãe é uma figura que cria, que educa, que se posiciona como, né, como inspiração, né, como cuidadora. Mas vocês acham que esse papel dessa mãe, que antes era muito vinculado a uma questão de uma família, eu vou chamar de tradicional com muito cuidado, combinado? Para vocês não ficarem muito em peso com o meu debate. Mas eu vou chamar de tradicional o que a gente, de alguma maneira, foi educada a entender que a gente se casaria, depois de casada, teria filhos. E muitas de nós inverteu completamente isso. Algumas simplesmente têm filhos, algumas tiveram filhos e talvez depois se casaram, algumas até hoje nunca se casaram e assim por diante. Como é que vocês vêm acompanhando essa mulher? Nós estamos falando em 2025. Nós estamos falando de uma mulher que está empreendendo e ela é mãe. Mas vocês estão notando que ela também está se transformando nessa figura da família? Essa figura família está se transformando? Sim, essa figura família está se transformando, sim, e se adaptando à nova realidade, né? Porque, assim como o trabalho materno adaptou o mundo, agora o mundo também, novamente, está se adaptando a essa nova realidade, né? Uma mãe que é mãe solo por opção ou por circunstâncias tem muito mais dificuldade, né, de lidar com o empreendedorismo do que uma mãe que está inserida numa família convencional. Mas hoje já é super aceito, né, difundido, e todos entendem, respeitam e muitos querem, né, esse novo formato, né? E foi interessante o que o Léo te falou, né? De mulher grávida é muito mais inteligente. Porque a Mafê começou falando que a gente, quando é mãe, de repente a gente consegue mesmo ver mais possibilidades, a gente consegue se desdobrar mais, a gente consegue ter uma entrega muito maior, né? O problema é que, às vezes, vem com culpa. Né? Vem com culpa dessa divisão, de não saber dividir aí o espaço do filho com o espaço do empreendedorismo, e não existe equilíbrio, né? A gente tem, não existe. Opa, peraí, que isso é uma verdade obscura? É uma verdade. É uma verdade obscura? Quem tem uma vida 100% equilibrada em todas as áreas? É impossível, né? É uma constante busca por algo inalcançável. Né? Então, essa questão do equilíbrio, a gente vai priorizando coisas em cada momento. Então, agora é o momento de olhar mais para o empreender. E, de repente, a gente vai esquecer 15 minutos o filho, vai esquecer que é o dia do cabelo maluco da escola e está tudo bem. Né? E aí, de repente, o filho está necessitando mais, a gente vai deixar, vai cancelar uma reunião e vai fazer algo assim.
né? E para uma mãe solo não ter com quem dividir tudo isso, precisa mesmo de uma estrutura muito maior, né? Não só da sociedade, mas de pessoas que conhecem. Eu vejo amigas pedindo ajuda para amigas, mães socorrendo mães, né, Mafê? A gente vê muito isso nessas circunstâncias, nessa nova realidade aí familiar. Você ficou mais inteligente, Mafê? Eu acho que sim. Eu acho que eu fiquei mais tudo, mais louca também. Louca de amor e louca mesmo. Então, assim, voltando a falar, né, como a Mon conseguiu trazer muita lucidez, né, sobre essa mãe solo, mas a gente precisa falar um pouquinho mais, porque realmente eu acho que ela merece, sabe, esse nosso olhar. Tem alguma mãe solo aqui na plateia? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... Eu contei umas 8 aí. É muito difícil ser mãe. É muito especial, mas é muito difícil ser mãe. Quem disser que que é fácil ser mãe, me desculpe, mas na minha opinião, como mãe, de mãe para mãe, eu acho que não exerce a maternidade da forma correta. Mafê, podemos chamar de visão romantizada? Sim, justamente. Né? Falar que não tem dor, né? Falar que não é difícil, é uma visão romantizada. Então, Elô, justamente, eu amo ser mãe, me encontrei, sim, na maternidade. Se eu tiver que escolher qualquer outra coisa, minha prioridade é sempre minhas filhas, mas eu também sei da dor de ser mãe, né? E uma mãe solo, e eu tenho um marido, eu tenho 23 anos de casamento, eu tenho um marido que é muito bacana, não é fácil, claro, como todo relacionamento. Hoje, para estar aqui, ele me apoiou, está lá com as meninas, mas ouvi um bocado, tive que dar muitos beijinhos no final de semana. E amanhã, viu? É amanhã. Então, assim, sabe? Mas não é brincadeira. E eu tenho toda a estrutura para ter essa maternidade acontecendo. Eu fico realmente imaginando e tendo o direito, assim, de compartilhar com vocês, porque eu tenho mães solos ao meu redor e eu vejo como não é fácil. Então, assim, é lindo, porque muitas elas têm a escolha, né, de fazer isso acontecer, porque eu encontrei uma amiga aqui, que eu fiz uma amizade hoje, e ela falou que tem muita vontade de ser mãe, mas ainda não é tentante, ela está aqui na plateia, e eu falei para ela isso, né, que toda mulher que tem vontade de ter, em algum momento ela vai ter sim. Não sei a forma, não sei o dia certo, mas porque assim, é muito especial, é válido, e a mãe solo, ela realmente merece, realmente, todo o nosso apoio. A sociedade precisa aprender mais a lidar com isso, sabe, Elô? Eu me atrapalhei um pouquinho, porque eu me emocionei com essa conversa que eu tive mais cedo. Isso é muito importante. Mas, voltando a esse assunto, mesmo que ela escolha, né, o maternar de forma solitária, porque a maternidade é solitária, se a gente parar para pensar. Né? As noites em claros, né, às vezes não sai exatamente do jeito que a gente sonhou, ela já é solitária. Ela melhorou muito. Se a gente pensar nossas tias, como a Mon trouxe, nossas mães, nossas tias, nossas avós, ela melhorou muito. Gente. Esses grupos não existiam. Fralda descartável, imagina. Comida de potinho, imagina. Minha mãe conta que ela tinha 100 fraldas de pano. 100 fraldas. Ela, quando terminava de usar, ela já estava lavando, sabe assim? Então, assim, mudou muita coisa para melhor, mudou. É meio louco esse mundo que a gente está vivendo, mas ele é muito mais interessante, muito mais prático, mas é muito difícil. Então, a mãe solo é isso. Eu acho que a gente tem que aprender, né, a olhar para ela com respeito, abraçá-la, dizer, como a mãe falou, né, estou aqui para te ajudar, hoje você quer que eu vá aí, uma amiga mais próxima. E a mãe também solo precisa aprender a pedir também ajuda, a dizer, eu estou precisando, eu aceito, vem cá, sabe? Então, assim, juntas, a gente pode realmente melhorar esse cenário, né, e respeitar cada vez mais essa maternidade, principalmente a maternidade solo, porque realmente deve ser assim, eu fico imaginando como não deve ser fácil. Eu não sei, às vezes eu consigo também localizar em nós, mulheres, não sim mulheres, né? Ser humano. Nós somos uma caixinha de surpresas para nós mesmos, né? Eu acho que algumas situações elas vão surgindo e aí a gente vai entendendo quem a gente é, né? Então, eu acho que hoje a gente tem muito mais facilidade de falar da nossa personalidade, assim como a gente pode falar melhor sobre a questão do nosso gênero, da nossa escolha, né? Com relação a quem a gente quer de parceiro ou não, né? Que movimento de trabalho a gente está a fim de ter, né? A história dos corpos livres. Eu digo que a gente está numa época que eu acredito de imensa abertura para que mulheres possam se colocar com mais clareza na sua jornada empreendedora, né? E quando a gente está falando do maternar, do ser mãe e tal, como a gente está aqui falando de filhos, né? Eu estou fazendo aquela conta
e as meninas e vocês vão começar a pensar. Quem está vendo seus filhos crescerem, né? Eu tenho algumas amigas aqui na plateia que a gente tem filhos da mesma época. Então, assim, eu estou com uma adolescente de 17 que está em pânico, estudando e tudo mais, porque ela decidiu que vai fazer, vai estudar na Federal de São Carlos, Engenharia de Produção. E aí, esses dias, eu me vi mexendo no Google Fotos e olhando aquelas fotos dela pequena. E é muito estranho, gente, que a gente sempre percebe que o tempo passa olhando os filhos da gente, ou os sobrinhos, né? E a gente fala, nossa, né? Peguei no colo, nossa, né? Estava na minha barriga. E como mãe, eu continuo vendo que fica muito forte a sensação de que valores como mulher eu tenho que passar para essa mulher que é minha filha. Vamos falar um pouco desse papel da mulher que conta para outra mulher como é ser mulher? Porque eu vou dividir com vocês uma sensação de que minha mãe foi uma pessoa, e é uma pessoa, está viva até hoje, completou 85 anos agora, dia 15 de março, mas eu não me recordo da minha mãe fazer comigo uma conversa muito leve, ou seja, ela uma conversa qualquer sobre mulher. Eu me recordo de cobranças de valores, de proibições, de vigílias, né? Eu sou, sim, e muitas de nós ainda somos de uma geração em que a virgindade é colocada como uma moeda supra, mega importante, né? Assim, né? Como se o ímã fizesse a alegria e a certeza e a sei lá o que de qualquer mulher, né? Mas faz parte de um momento em que a mulher ela era muito mais objetificada do que hoje, mesmo hoje ela podendo andar pelada. Eu acho muito interessante isso, sabe? Essa coisa assim, eu posso realmente andar pelada? Ai, que feio, ele vai andar pelada. Não, gente, mas só lembrando que a gente está falando de uma mulher hoje que não é porque ela está com pouca roupa que ela é A ou é B, né? Mas a gente vem de uma formação em que pouca roupa nunca era muito bem-vinda, né? Então, disso tudo, eu comecei a me sentir preocupada sobre como que eu ia conversar com essa minha filha, principalmente para romper com a visão romantizada, que nem eu tinha conseguido cumprir do protocolo. Já dizia aqui de abelha, né? Ninguém me ensinou na escola. E agora? O que eu vou fazer, né? Disseram que tinha filhos e tal, e agora você vai embora, né? É o momento da música que ela falou, agora você vai embora e eu não sei o que fazer, né? Mulheres que foram criadas para serem eternas mães e esposas e que fizeram mudanças nesse cenário. Como é que será que a gente está dando conta de falar de mulheres para mulheres? Todas aqui mães de mulheres, hein? Também. Mães de mulheres também. A gente pode falar, né, depois de mães de meninos, né? Bom, é algo muito importante o que você trouxe, né? Porque aqui é maternidade e empreendedorismo. Mas a gente nunca pode esquecer que a maternidade, a mãe é uma mulher. Então, antes de ser empreendedora, antes de ser mãe, é uma mulher. Né? E se a gente nos tira da conta, nada vai bem. Nem a maternidade, nem o empreendedorismo, nem nada que a gente experimente fazer. Tá? A gente fica só correndo atrás de resolver coisa, olhando para fora. Então, assim, o conselho, né, algo de mãe para filha, primeiro mostrar o valor da mulher, né, que eu amo ser mulher. Não queria de jeito nenhum ser homem, né? Tem um monte de gente que fala, homem é mais também fácil. Não Nossa, tem essa paranoia, eu não. amo a complexidade feminina. Para mim, me encanta. Mas, exatamente. Então, mostrar, primeiro, filha, se conheça. Se conheça, porque quando você se conhece, você se valoriza. E quando você se valoriza, o mundo te valoriza. Ninguém valoriza a pessoa que não se valoriza. Então, primeiro, se conheça. Encontre o seu valor e entregue ele para o mundo. E pela sua entrega, as pessoas vão te valorizar. Tá? Eu acho que é muito importante a gente ter isso. Né? As pessoas olham para a gente com os olhos que a gente se olha. Né? Então, trazer para ela que antes de mãe, antes de empreendedora, antes de qualquer coisa, ela é uma mulher, ela é uma pessoa que tem muitas escolhas na frente. Né? E quando a gente se conhece, isso é muito importante, quando a gente se conhece, a gente não se mede pela régua do mundo. A gente não faz coisas para agradar os outros. A gente não acredita num julgamento. Porque o que é o julgamento? É o meu olhar a respeito de algo.
É só isso. Né? Então, tem aqui essas luzes lindas, né? Mas elas são uma luminária. Se eu acho bonito e a Mafê acha feio, não vai tornar ela nem bonita nem feia. Ela continua sendo uma luminária. Né? E a mesma coisa com a gente. Quando a gente sabe quem a gente é, e a pessoa fala, eu gosto da Mônica, ou eu odeio a Mônica, eu sou odiável ou eu sou amável? Nenhum dos dois, eu sou a Mônica. Então, se eu sei quem eu sou, não vou medir o meu valor pelo olhar dos outros. Então, o primeiro passo, assim, não só para mulheres, mas para todo mundo, é o autoconhecimento, para que você consiga se livrar, se libertar desse peso que vem de fora. Né? Ela arrasa, né? Essa grande mulher aqui do meu lado. Olha a responsa, uma comunicadora. Eu achei que ela ia chegar aqui com as perguntas assim: quantos filhos você tem? Como é o nome? De onde você veio? Cada pergunta maravilhosa. Nossa, parabéns, viu? Aqui de mulher para mulher, de mãe para mãe. Como é legal estar do lado de mulheres, grandes mães e grandes mulheres. Isso é muito... Obrigada. É um grande dia, esse hoje nosso aqui. Ouvindo a Mon falar, essa questão do autoconhecimento, né? Eu até brinco assim, eu acho que todo mundo deveria sair do pediatra para o psicólogo. Porque, além do nosso papel enquanto pai, enquanto mãe, né? Enquanto família, eu acho que o profissional que entende, ele também ajuda muito hoje em dia. Coisa que antigamente não existia também, né? E até hoje algumas famílias têm preconceito, acham que o filho não precisa, mas eu acho que é muito importante a gente ter essa ajuda. Além disso, além do direcionamento para essa oportunidade de se conhecer, a gente dá essa oportunidade para elas, também com exemplo, né? Por exemplo, eu trabalho com o celular, né? Então, assim, eu vivo muito no celular. E muitas vezes é motivo de discussão na minha casa. Meu marido, de novo, já tem evento, e posta, e vai, e volta. E aí eu faço a maior questão de mostrar para a Dudinha, que é a mais velha, porque a menorzinha ainda não entende tanto, né? Que a mamãe ama o trabalho dela, que a mamãe acredita no que ela está fazendo, que é por isso que a mamãe insiste. E o papai vai ter que entender isso. Então, assim, com o nosso exemplo, não só com direcionamento, a gente também mostra isso, né? Que está aqui dentro da gente. Que, inclusive, vocês ganharam uma garrafinha do Mames Conecta, junto com a Personalizato, que está falando uma frase. Que frase está falando aí, Sheila? Leia bem alto aí. Orgulhe-se da sua jornada. Antes disso, não, em cima dessa frase. Por trás de toda Mames tem uma grande mulher. Então, a gente volta, né? O que a Mão falou. E, muitas vezes... Tudo bem, tem mulheres que preferem, né, a dose maior de ser mãe em algum momento. Outras preferem de ser mulher. E está tudo bem as escolhas, mas se a gente souber equilibrar e não esquecer dessa mulher que está atrás dessa mãe, eu acho que a gente consegue realmente trazer, né, para o mundo essa beleza que toda mãe também precisa, porque a gente precisa do nosso momento, né? Hoje, como eu falei, eu fui me arrumar, sabe? Eu fui me ajeitar para mim e para vocês. Eu falei, não, eu preciso estar lá, né? Da forma como eu gosto de aparecer, da forma como eu gosto de ser vista, e não só, né, fisicamente, mas também internamente. Tanto que, assim, nosso bate-papo eu achei ótimo. Muitas vezes a gente participa de algumas palestras que já tem frases, grava isso aqui, vai ser assim. Aqui é com coração, sabe? É com coração, é com verdade, é o que eu falo sempre, é o amor e a verdade que conduz essa grande mulher, essa grande mãe. Então... Eu acho assim, de novo, a gente podia estar fazendo uma motivação e o papel disso é diferente do que a gente faz aqui. Mas eu acho que aqui a gente faz uma coisa maior. Eu até vou cutucar, tá? Desculpem aí para quem palestra, eu também palestro, então dane-se, não vou fazer mimimi nem comigo. Eu acho que aqui o que a gente fala é de coisas que estão no nosso cotidiano. Por isso que eu estou trazendo algumas perguntas para ver se mexe com valores nossos. Certo? Porque aí talvez sejam as histórias que a gente sai daqui contando e chega para poder fazer disso conversa no nosso dia a dia, né? Uma coisa que a gente está falando sobre a palavra empreendedorismo, mais uma vez, tem a ver com uma provocação que eu faço sobre mulheres. Já que esse é o mês que foi, né, falado sobre o Dia Internacional da Mulher e passa por uma temática em que muitas pessoas entram em choque, justamente até porque mulher, né, para comemorar, a mulher para reivindicar, é feminista, não é? Mas o fato é que eu sempre continuo acreditando que a gente tem uma dificuldade muito grande de falar de dinheiro, né? E aí, quando junta o fato da mulher ser mãe, parece que aí que o negócio fica mais difícil, porque ela se justifica no mundo que ela vive, né, tendo que ser a mãe e ainda por cima tendo que
honrar financeiramente, né, a situação do lar, da família, assim por diante, né, como a gente está aqui comentando. E uma das questões do empreendedorismo, que durante muito tempo me deixava muito irritada, eu tinha uma certa birra, né, porque eu via que a mulher, ela começava muitas vezes por necessidade empreender, e ela ficava sempre muito dentro de possibilidades empreendedoras domésticas. Né? Lembra daquela fase que o pessoal achava que ia enriquecer de fazer cupcake? Lembra dos cupcakes? Vou fazer cupcake. Aí um dia a gente fazendo a conta num grupo, eu como coach, eu falei, mãe, quanto que você quer, né, mensalmente para a sua vida funcionar? Ela, né, um prolabore, né, tipo assim, uns 5 mil reais. Eu falei, bacana. E quantos filhos você tem? Ela, 3. Bacana. O que você faz para fazer a situação da sua família hoje, né? O que é a tua base? Eu faço cupcake. Eu, bacana. Né? Agora, você podia me contar como é que você pode fabricar 5 mil reais de prolabore fazendo cupcake na cozinha de casa? E isso me agoniava. Juliana Risse lembra da gente fazer muito sobre empreendedorismo materno. Me agoniava essa sensação de querer escolher ser mãe e estar numa situação doméstica, que é a familiar, e tentar fazer dentro daquele espaço uma renda. Mas que aí a gente fazia a conta, tipo assim, cara, você tem que escalar. É muito cupcake que você tem que fazer. E não adianta só fazer. Você tem que vender, tem que fazer logística de entrega. Você vai ter que encontrar lugares que, né, aceitem ter o seu produto. E você está falando de comida. Comida tem prazo de validade. Né? Como é que você vive uma situação dessa? E me assustava, porque eu olhava para a mulher sempre muito aprisionada no empreendedorismo de base doméstica. Eu não estou criticando o doméstico, eu estou chamando a atenção sobre perspectiva de buscar dinheiro. Parece que, muitas vezes, a boleira, a menina da costura, né, a da faxina, né, a do pãozinho, a história que você traz para a gente. E aí, a pergunta seguinte é, tá bom, eu mexo empreendendo naquilo que está mais próximo, mas em que momento que eu coloco esse troço aqui para ficar sublime, magnífico? Que horas que eu fico rica com tudo isso? Então, eu acho que essa é uma pergunta. Não, é verdade. Eu acho que senão a gente fica, parece que, perpetuando uma conversa de vítima. Sabe? Não é porque eu tenho filhos. Não é porque eu não tenho um fogão industrial. É porque... Então, assim, eu queria que vocês agora refletissem, eu quero que a gente converse um pouco nesse sentido, sobre esse empreendedorismo da mulher que, na maioria das vezes, e eu não estou criticando o doméstico, mas parece que ela só consegue se ver numa esfera doméstica. E aí, eu me pergunto, né, isso pode ser uma... padronização do feminino? Não, porque eu queria entender, porque eu acho que chega uma hora que, vamos falar real, gente, quantos bolos você tem que fazer para pagar o seu salário como prolabore digno? Não é porque você vai pagar a água e a luz, mas em que momento que você vai comprar o carrão? Em que momento que você vai fazer a sua atividade física na academia que você quer? Ou seja, vamos falar de riqueza. O que eu sinto falta é de uma ousadia da mulher em relação a negócios. Segurem essa provocação, mas são elas que conversam comigo, tá bom? Tô cutucando. Mas foi excelente essa cutucada, viu, Elô? As mulheres não se sentem merecedoras, elas não se permitem sonhar, né? Então, teve uma mulher que eu conversei, ela falou assim, eu quero abrir uma loja, mas não é para ganhar dinheiro, não. Ai, que horror. Né? A segunda frase já me deu foi urticária, isso, assim. né? Então, é muita culpa, sabe? Não se permite sonhar, não se permite merecer algo. Eu acredito que vem, né, culturalmente, né? Antes a mulher não poderia trabalhar, e aí uma vez que a mulher foi para o mercado de trabalho, o mundo se adaptou a ela, mas mesmo assim com condições muito inferiores à dos homens e tudo mais. E hoje existe essa falta de ambição mesmo, essa falta de sentir que pode, eu quero andar num Porsche. Qual que é o problema? Alguém tem coragem de falar isso? Na rua? Alguém tem coragem? Pouquíssimas Dona Manu pessoas. tem vontade, vai conseguir. 1, 2, 3. Alguém tem coragem de falar assim, eu gostaria de ir para Dubai e ficar lá no Burj Al Arab, lá, que é os 6 estrelas, né? Ir de primeira
primeira classe. É muito difícil. Você ouve a mulher falando assim, você elogia a mulher, fala assim, nossa, que blusa linda. Não, eu comprei lá no brechó, R$1 custou, não é? Minha mãe faz isso o tempo todo. É o tempo inteiro. Exatamente. Ela não consegue se ver como uma pessoa de valor e merecedora do melhor, né? Então, isso é cultural. Eu já vou fazer uma provocação no meio dela antes da Mafê pegar. Isso me lembra aqueles cursos de como segurar marido, né? Em que as mulheres elas eram paulatinamente trabalhadas para não se fazerem maiores, né? E parece que dinheiro tem muito a ver com essa referência, né? Se eu mostrar que eu sou muito ambiciosa, então isso aí é uma força yang, é uma força masculina, logo eu vou ficar encalhada. Só fiz a provocação. E dinheiro é relacionado ao poder, né? Ele é relacionado, né? Então, tem essa questão mesmo. Porque se você ganhar mais do que seu marido, é muito difícil essa convivência dentro de casa. Porque existe, sim, essa divisão de papéis. Pode ser algo social, pode ser algo estrutural. Aí cada um olha da maneira que quiser, seu problema, né? Cada um com seu problema. Mas existe, sim, o homem como provedor e a mulher como a pessoa que cuida da casa, que facilita, que está lá por trás, né? Então, já de ter esse movimento de trabalhar é uma coisa. Agora, você trabalhar fazendo cupcake é uma coisa, tá tudo bem. Minha mulher, ela brinca de trabalhar, né? Os homens, quando falam, a mulher tá brincando. Ela tá fazendo as coisinhas dela lá, para ganhar um dinheirinho. Para ganhar o dinheiro dela. Para ganhar o dinheiro dela. Para pintar unha, né? E depilar. É para isso, né? Então, por isso, a gente muitas vezes tem vergonha. Tem vergonha de falar, poxa, não, eu quero ser milionária, eu quero ganhar tudo, tá tudo aí disponível para a gente, né? Por quê? Por que eu não posso querer? Né? Então, realmente é algo que muitas mulheres carregam isso e pedem desculpa, viu? E se desculpam, se elogia, elas se desculpam, elas justificam, e é assim. Mas, ouvindo vocês, eu também consigo enxergar boas novas. Eu consigo aqui enxergar várias mulheres, mães, empreendedoras aqui, que têm já, né, um pensamento diferente, inclusive você, do meu lado. Inclusive você. Né? Então, assim, eu olho aqui, eu vejo várias mulheres que eu acho que aprenderam e vêm aprendendo, e a gente precisa ter esse tipo de conversa, essas provocações maravilhosas, para justamente a gente lembrar diariamente e colocar para andar o negócio. Né? Eu sou arte educadora, professora de balé a vida inteira. Vim aqui, até então, como professora de balé. Cheguei aqui, larguei minhas 20 turmas de balé. Minto. Quando a Dudinha nasceu, eu já tinha diminuído para 10. Né? Tinha deixado um pouquinho mais. Foi aí que veio o lado empreendedor, colocar em prática, né, algumas mudanças na vida. Chegando aqui em Ribeirão, eu resolvi mudar minha vida. Sempre trabalhei com criança, resolvi trabalhar com as mães das crianças. Né? E aí, onde tem mãe, onde tem criança, tem famílias. Então, hoje eu vejo, né, talvez pelo posicionamento do Mames Conecta, que é justamente apoiar, acolher os negócios maternos, né, enxergar além, mostrar para aquela mulher, para aquela mãe, que ela tem essa habilidade que a Mônica comentou, que todas têm, todas. Cada uma no seu quadrado, mas todas têm. E, assim, eu venho com muita vontade, sabe, de fazer esse percurso mudar. Eu acho que só juntas a gente consegue, sabe? Eu mesma, eu tenho feito, assim, muita força-tarefa para viajar e, assim, viajar com a minha família com o meu dinheiro. Poder sair, né, assistir um musical lá em Londres com o meu dinheiro. Eu penso muito em comprar minhas roupas. Claro que tem o suporte do meu marido, né? Ele sempre foi um bom marido, não posso negar. Sei que muitas mulheres não têm esse privilégio, né? A gente sabe da realidade. Mas é muito bacana. E eu sinto essa força que vocês falaram aí. E eu acho que vocês sentem também. Estou mentindo? Então, eu acho que a gente pode, a partir de hoje aqui, até levar para casa um pouco desse pensamento transformado, sabe? Eu falo aqui rapidamente 10 grandes mulheres que eu sei que têm esse pensamento. Dona Manuelita, né, que tem uma lavanderia. A Sheila, que tem um projeto ativista, da UFADA. Eu tenho que falar, porque meu papel nessa sociedade, principalmente em Ribeirão Preto, que eu falei que eu sou da Bahia, que eu amo ser baiana, mas eu amo essa cidade. Eu me encontrei em muitos momentos. Eu sou ribeirão pretana de coração. A Leca,
a melhor podóloga de Ribeirão Preto, sabe? Eu até errei de começar a falar, porque eu vou começar a falar e vai esquecer alguém, né, Gibalsa? Gestora aí do Mames e de muitas outras empresas. Tem muita gente do bem aqui, né? Muita gente, muita mulher. Então, assim, eu acho que cabe a gente, depois dessa sua provocação, a gente sair daqui, sabe, com esse olhar. Eu vou, sim. E, assim, fazer meta. No final do ano, eu quero ganhar 70K, sabe? É isso que eu vou ganhar. Então, assim, fazer metas menores, mas fazer isso valer. Por que eu estou provocando, né, essa questão sobre o empreendedorismo, como sempre, uma coisa muito ligada a uma continuação do doméstico, né? Porque eu sinto que é verdade, né, que muitas vezes a gente está, como a Mônica puxou, se escondendo de um mundo, né, que é um pouquinho maior e que a figura de ser mãe não diminui nem aumenta. Ela é um papel que a gente acaba tendo que ter no meio da coisa toda. E a gente está saindo de uma conversa onde também era muito difícil relativizar o ser mãe. Era meio criminoso você falar que, de repente, não é a coisa mais importante da sua vida seu papel de mãe. Não, eu adoro os meus filhos, mas esse não é o meu único personagem, né? Não é o meu único personagem. Talvez isso só seja muito resolvido para mim porque eu realmente não tinha muito o que fazer. Eu já sou uma pessoa de personalidade muito prática. Então, quando os meus filhos surgiram, né, eles surgiram para ser mais um objeto do meu dia a dia, para eu organizar e fazer acontecer. E fazer de um jeito em que eu não os esquecesse na escola, não deixasse de dar comida, não deixasse de dar mamar, não é isso? Mas a necessidade de fazer tudo funcionar era muito grande para mim. E quando você tem que carregar a sua vida nas costas ou à frente de você, talvez a gente se torne, para algumas mulheres, meio que mulheres assim, ai, eu não consigo não limpar minha casa, ai, eu não consigo não depilar, ai, eu não, assim, e aí eu comecei a falar assim, cara, se eu precisar sair sem depilar, eu vou sair sem depilar, se eu tiver que estar com um dedo de cabelo branco, eu vou sair com um dedo de cabelo branco, ou então tudo bem, eu compro um bastonete daqueles de marronzinho e passo nesse um dedo, só do lado que o cabelo ficar, já que é tão importante não parecer que eu estou desleixada, porque a gente já conversou sobre isso, né? Sobre a dificuldade de ter cabelo branco numa sociedade que diz que a gente tem que estar o tempo todo com cara de jovem de 25 anos. Mas essa é uma outra conversa que a gente vai fazer aqui no Entre Mulheres nos nossos outros momentos ao vivo, tá? Mas sobre o empreendedorismo e o dinheiro, me incomodava muito, sabe? Essa relação em que talvez a gente esteja se diminuindo para se sentir necessariamente uma mulher para ter um homem. E aí a nossa história com o nosso crescimento profissional também ser colocado como um movimento de ameaça a uma relação, a um modelo mais romântico, né? E quando a gente vê os homens de hoje em dia, independente daquela conversa se é papel do homem pagar ou não a conta, gente, também vamos debater isso num outro momento, sobre relacionamentos. Mas vocês estão vendo que os homens também estão com dificuldades de criar como provedores as melhores condições. E eles têm dificuldade de negociar isso com mulheres. Parece que eles são 8 ou 80. Eu vou contar uma piada para a gente. Vou contar um caso para a gente dar risada aqui um pouco. Na época do Tinder, eu tinha umas amigas, então, que ficavam ali reclamando e a gente olhando juntas. Eu dei match para esse aqui saiu comigo, me convidou. E não fiquem horrorizadas quando eu falo Tinder. Eu quero que vocês apenas entendam que são opções que pessoas têm de conviver. Eu nem sei se tem só Tinder, hoje em dia tem mais coisa, né? Já faz um tempo que eu estou sem trocar de relacionamento, então eu estou por fora de ser solteira. Depois eu preciso fazer uma atualização. No entanto... Aí a gente conversava sobre esse negócio de o cara saiu comigo, eu disse, ele saiu comigo e sumiu, né? Falei, amiga, a primeira vez que você saiu com ele, qual foi o gasto médio? Aí a amiga minha me olhou assim, eu falei, Elô, a gente foi num bar, né? Eu falei, um bar tipo assim, uns 150, 200 conto? Falei, tá bom, e depois? Depois a gente foi tipo pra uma coisa mais a dois. Eu falei, tipo um motel. Tipo um motel. Foi tipo mais quanto, mais ou menos? Mais uns 200, 300. Amiga, você quebrou o cara, né? Ele só vai te procurar mês que vem, que é quando ele recebe. Até lá, você não precisa achar que foi largada. Você só dê respiro a ele ou ofereça de tomar uma água, né? Ou um cafezinho, né? Oferece alguma coisa mais barata, se você achar importante que tenha que ser tudo nas costas dele. E, gente, é real. Tem hora que a gente esquece de fazer a conta, o quanto é caro namorar,
o quanto é caro encontrar com alguém para um passeio, né? Então imagina quando a gente acredita que é só das costas do outro que a lombada tem que bater. E aí você também, né? Mas também se não pagar a minha conta, se não pagar a sua conta, o quê, amiga? O que você vai, né? Então eu acho que tem muita amarra na questão do feminino. Então imagina, pior ainda, quem é mãe e está né? Tô aí na pista, né? Tá na pista, ainda tem que ouvir assim: ai, você tem filhos, ai, é tão difícil, eles não gostam de mulheres com filhos. Vamos pegar essa provocação? Bora. Como é que a gente empreende querendo dinheiro se a gente está ficando encalhada, mal amada, mal sei lá o quê? Vocês completem o verbo. Como é que a gente faz quando esse tipo de romantização ainda é tão presente entre nós? Quem vai para a festa de família e a tia, a avó, sei lá quem, e aí e aquele moço? E aí, não está mais com ele? Mas vocês não vão ter filho? Mas você não vai casar? Vamos pegar todas as perguntas que a gente escuta. E aí, como é que dá para ficar rica se o principal lugar de mulher é na fila do casamento? É na fila do ter alguém do lado? É mudando esse lugar da mulher, né? Por favor. Vamos lá. A Leca até caiu. E agora, hein? A Leca até se foi. Vamos mudar o lugar da mulher, a Leca, né? podia responder essa. Primeira coisa, gente, para a mulher ficar rica, a gente tem que acreditar que a gente pode, né? Então, assim, o universo, o nosso corpo, o nosso fazer, o nosso pensar, sentir e agir, ele exige uma coerência, tá? Então eu falo, vou ficar rica e eu não acredito que eu vou ficar rica, acabou, não vou ficar rica. Vou ficar rica, mas eu quero um homem, um marido que me sustente. Eu vou ficar rica, mas tenho que arrumar um namorado rico. Quero arrumar um namorado rico. Não vai, né? Muito provavelmente você vai se sabotar, né? A gente se auto-sabota o tempo inteiro. Então, primeiro a gente precisa acreditar, né? Vamos lá, vamos pro acreditar para a gente poder materializar, tá? O que a gente quer. E essa questão de, eu sou recém-separada, né, Elô? Então, você tá na pista. Já sei quem vai dar o curso de atualizações, é a Mônica. Não, eu sou recém-separada. E eu acho que, assim, a gente tem que pensar de formas diferentes. Mas a gente sabe que o sucesso material, eu estou com a Carol aqui, que é consteladora, é minha sócia, né? E a gente fala muito sobre a terapia sistêmica, e o sucesso material ele está totalmente relacionado com relacionamentos. Sobre como a gente se relaciona, né? Então, a abertura, e aí, principalmente, vamos voltar para o nosso autorrelacionamento, porque não existe relacionamento sem autorrelacionamento. Então, primeiro, a gente se relaciona com a gente se conhece. Tudo é na gente, né? Tudo é na gente, é tudo sobre a gente. Primeiro a gente se ama, primeiro a gente se conhece, primeiro a gente se valoriza. Pronto, o outro vai te amar, te valorizar, te respeitar. Se a gente se dá respeito, o outro não se respeita. Se a gente não se dá respeito, ninguém vai respeitar a gente, né? Se a gente se trata como uma bijuteria lá da Cris Park, o outro vai tratar a gente como uma bijuteria da Cris Park. Agora, se a gente sabe a joia, né, da Gaia Stern ou do Antônio Bernardes que a gente a pessoa não vai tratar a gente como uma Cris Park, né? Então, a gente tem que primeiro olhar para a gente para depois olhar para fora, né? E aí a gente, com a cobrança da sociedade, você lembra do julgamento, né? As pessoas, sim, projetam um julgamento, projetam uma expectativa muito grande sobre como é que a mulher deve se portar, que ela deve, sim, ter um parceiro. Separou, nossa, já vai namorar, já vai... Né? E a gente precisa desse tempo para olhar para a gente e falar, será que eu quero? Será que qualquer coisa, só para falar que eu estou com alguém, me serve? Porque aí a gente está repetindo o cupcake. Entendeu? Eu quero ganhar dinheiro, vou fazer um cupcake. Né? Eu preciso ter alguém, então vou pegar qualquer coisa. Então, o primeiro passo é mergulhar dentro, sabe? Encontrar o nosso valor, porque cada uma aqui é única. Não existe ninguém igual a você. Ter o que você tem, qualquer um pode ter. Mas ser quem você é, ninguém pode ser. Então, é isso que a gente tem que encontrar, sabe? Anota essa, hein? Ter o que você tem, qualquer um pode ter. Mas ser quem você é, só você. Lindo, né?
Muito lindo. E se a gente puder dar as mãos a outras mulheres, a outras mães, fica ainda mais fácil, né? Então, junta tudo isso que a Mon colocou em xeque e vamos fazer valer aí. Colocar a mão na massa. E também, assim, outra coisa, sair da teoria, sabe? Percebo muito isso. A gente fica só assim, sonhando, falando, pensando. Vamos botar na prática. Coloca na mesa. Bora. Semana que vem tem um grupo de mulheres, eu tenho umas amigas. Vamos fazer um grupo, sabe? Vem com a gente. Vem com a Elô, com a Mônica, Casa Terapêutica, com o Mamas Conecta, sabe? Vamos fazer valer isso. A gente tem que estar junto. Fica mais fácil o caminho, né? Cada uma vai dando as mãos. Ninguém fica mais baixo, mais alto. É junto, né? Do lado. Olha que honra estar aqui com essas mulheres, sabe? Nenhum momento fiquei com medo, apesar de saber da potência de cada uma. Mas, pelo contrário, dar as mãos, estar junto, sabe? Só fiquei nervosa quando me deu o microfone. E essas provocações da Elô deixa a gente, né, amor? Mas delícia, você sou conhecida por isso, hein? Por provocações, boas perguntas. Elô, olha, vou dizer, viu? Estou encantada, porque faz a gente até refletir. Eu vou chegar em casa muito melhor, vou chegar em casa com um pensamento, sabe, para colocar em prática. Então, assim, muito bom isso. Vamos juntas. Mas, ó, só uma coisa, né? Pegando o gancho no que a Mafê falou de dar as mãos, né? Tem uma amiga, a Dani, que eu conheci através da Mafê. Quando eu me separei, ela ficou sabendo, não por mim, mas ela ficou sabendo por outra amiga que tá ali, né? E ela falou assim, ó, amor, eu preciso marcar uma sessão com você de terapia. Eu falei, tá bom, né? Arrumei horário, eu estava no comecinho da separação. Aí ela chegou lá e falou assim, o negócio é o seguinte, não vem falar sobre mim. Tô sabendo que você separou. Eu tenho um grupo de mulheres super legal, vou te colocar no grupo. Se você quiser chorar, você chora. Se você quiser sair, você sai. Tamo junto. E queria pagar ainda a sessão, tá? Vou falar. Então, assim, é sobre isso, né? É sobre isso, porque muitas vezes a gente se sente perdida no empreender, no maternar, no separar, né? Em tudo que a gente faz. E ter pessoas com essa atitude, eu falei, Daniel, nunca, jamais vou esquecer o que você fez. Sabe? Então, ter pessoas para estar do seu lado e falar assim, ó, você vai abrir um negócio? Deixa eu te falar. Não vai ser fácil, vai assim, 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 mas eu tô aqui. Vamos juntas? Tem um monte de mulher aqui para ajudar. Você vai ter filho? Tem tudo isso. Mas vamos lá, tem o grupo e a gente está todo mundo junto. Então, é de uma riqueza muito grande essa soma de mulheres, né, Elô? Então, quando a gente está falando sobre o empreendedorismo, a gente está falando sobre divagações de um mercado em que a economia brasileira quase sempre também é motivo para a gente ficar chateado. A gente encontra muitos porquês, né? E aí a gente se torna microempreendedora, a gente se torna MEI, a gente, de repente, procura dinheiro no mercado para poder fazer acontecer. A gente tem o Sebrae como uma referência de qualificação, né? As mentoras, como aqui nós temos várias, que ajudam, né, o processo de qualificação. Mas, na prática, falando sobre experiência de empreendedorismo materno, a gente também tem um universo muito grande de oportunidades. Então, eu queria que cada uma de vocês compartilhasse um pouco com a gente o olhar. E depois eu vou contar para vocês o meu olhar de oportunidades, tá bom? Vamos fazer uma fala sobre mundo de oportunidades? E vale até ir para Dubai. Isso aí. Entendeu? Por favor, sem crise, sem papo, sem régua. Liberdade para que vocês tenham insights. Vamos entrar nesse momento agora? Fala aí com vocês, meninas. O que fazer para dar para essa mulherada uma comichão, uma loucura, um deitei na cama e não consegui dormir essa noite, porque fiquei pensando em... O que faz seu coração bater? Né? O que faz seu olho brilhar? Eu acredito que a oportunidade está aí. A oportunidade está... Cada uma tem algo que pulsa. Tá? Eu trabalho com a terapia do sentido, né, que é a logoterapia, e eu acredito mesmo que cada um tem algo que pulsa. Então, a sua oportunidade está dentro de você, além das diversas oportunidades que a gente tem fora, né, esperando aí por alguém, mas olhar assim, existe uma palavra, um termo japonês que é o Ikigai, né, que é onde a gente encontra o nosso propósito, que é o que você ama, no que você é bom,
o que você ama, no que você é bom, o que o mundo precisa, né? E a gente faz a junção e o que você pode ganhar dinheiro, né? Então a gente faz a junção dessas 4 coisas e entrega para o mundo, encontra o nosso Ikigai. Então é sobre isso, é pensar o que pulsa dentro de cada uma e olhar isso com olhos de possibilidade, porque nós somos possibilidade pura. Nós somos a pura potencialidade. Existe, né? Vamos pensar assim como seres humanos, tá? Vamos sair um pouquinho aqui do campo de materno, de empreendedoras, de mulheres, e vamos para o campo do humano. Em todos os humanos existem todas as potencialidades. Se você pensar na humanidade, de pegar um mendigo que está ali na rua, precisando de dinheiro para comer, e o Elon Musk, que está do outro lado, olhando eles como seres humanos, existe o mesmo potencial nos dois. Tá? O que separa um ser humano do outro? As escolhas, as decisões, as oportunidades e a sensação de poder e de merecer. Né? E quando a gente acredita que a gente pode, que a gente tem dentro da gente todo o potencial que um ser humano tem, que é aquele potencial ali de Dubai, do que você quiser. A gente tem isso dentro da gente, a gente tem algo que pulsa dentro da gente, e a gente pode entregar para o mundo, essa troca de energia, entregar para o mundo tudo que a gente tem e receber do mundo tudo que tem de melhor. É aí que mora a nossa realização. Merece palma, gente. Nossa! Tem que anotar, tomar nota. Tinha que ter um caderninho. Ainda bem que aqui. tem melhores momentos, e daqui a pouco tem o Pod Elô para vocês poderem assistir tudo de novo e fazerem aula, né? Desse tipo de dica. Mafê, com você. Nossa, muita resposta. Depois dessa resposta da Mon, mas eu acho que está justamente aí. Eu vi o tempo inteiro essa mãe. Eu perguntei das mães solos, mas quantas mães tem aqui na plateia? Quem é mãe aqui? Quem é mãe? Lindo de ver, né? E esse mundo que a Mônica trouxe para a gente com tanta beleza, né? Cada palavra que ela fala que traz muito esse encantamento para a vida. Eu acho que a mãe só reforça isso. Então, é trazer justamente, né, nos dias difíceis, a gente olhar para os nossos filhos e ver tudo que a gente construiu até então, né? Nos dias felizes também olhar para eles e realmente agradecer a Deus a oportunidade do maternar. Quem tem vontade ainda não é mãe, né? Correr atrás desse sonho. Então, eu consigo hoje, com a Maria Helena, minha segunda filha com 2 anos, a Dudinha com 9, eu consigo hoje ter mais certeza do meu papel, né, de posicionamento enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto empreendedora. Mas eu sinto que é só o começo. Eu preciso de vocês, eu preciso da Mônica, da Elô junto, mas, para mim, o céu é o limite. Eu acho que a gente pode tudo. Eu falo isso com muito coração, assim, sabe? Muita verdade. Eu acho que a gente pode tudo. A gente só não faz mais porque falta acreditar. Mas se a gente acreditar, a gente pode tudo. Se o homem pode, a mulher pode ainda mais. E se a mulher pode, o homem pode, a mãe, na minha opinião, pode tudo. Então, é realmente fazer valer. Eu queria compartilhar um pouco, né, desse momento aqui, do meu empreender. Essa pulseirinha aqui não está combinando tanto, talvez, com o meu look, mas ela precisava estar aqui hoje. Porque, ultimamente, eu tenho usado muito ela. Foi um presente da minha filha mais velha. E toda vez que eu estou sem ela, ela fala, Mafê, mamãe, cadê a pulseira? Eu falo, nossa, mamãe tirou para malhar, mamãe tirou para... Mas ela falou hoje para mim, mamãe, eu queria ir hoje. Eu falei, mas filha, é mais tarde, você vai dormir mais cedo, a mamãe não vai poder te dar atenção. Ela, mas eu vou estar lá com você vai usar aquela pulseira, né? Eu, eita, pau. Mas eu falei, não, esse é o meu empreender. Aqui está o meu céu. E é por ela, e pela Maria Helena, e pela minha mãe também, né, que está viva, que eu corro atrás todos os dias dos meus sonhos. Então, eu quero que vocês leiam o que está escrito aqui. É simples, mas é lindo. Vocês vão passar no final, a última vai me dar, tá? No final de tudo aí. Segura aí, Aninha. E que a gente saiba disso, né? Que a gente todo dia lembre, a gente sabe já, mas que a gente lembre disso, que olhar para elas, para os nossos filhos, para as nossas mães, né, é o nosso maior pulsar.
além de outros interesses, além de outras, né, questões que todo mundo tem, suas peculiaridades, seus sonhos, seus medos, suas conquistas. É simples, mas é lindo. Talvez é a palavra, né, que resume muito bem esse momento da gente aqui. Ou a gente chamando, ou a gente sendo chamada. Então é isso, vamos juntas aí, correr atrás do que a gente acredita, com amor e verdade, a gente vai longe. A gente vai no céu, volta, vai de novo, até Dubai. Quando a gente escuta a fala que elas trazem para a gente pensar em oportunidade, existe uma palavra que se chama fé. E a fé é uma palavra muito complicada, porque ela foi por muito tempo apropriada a uma conversa religiosa, né? E fé nada mais é do que, para mim, uma palavra que representa a capacidade de acreditar em si mesmo, né? De ouvir a si mesmo e dar fé a você, né? Olha só, é dar fé. E quando a gente empreende, existe um lugar muito ingrato. E eu sei dele, e tenho que contar para vocês, porque se vocês estão hoje aqui, isso aqui é um exemplo de empreendimento. Né? De repente, será que alguém não pensou que podia fazer isso? E aí o fato é que se pensou, a Elo pensou também. E aí a Elo fez, percebe? Nem todas as ideias são exclusivas, mas existe um tempo para que as coisas sejam postas, para que elas aconteçam. Então, quem fica guardando muito, pensando em momento ideal, está perdendo oportunidade. Né? Há poucos dias aí estava aquela trend, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. E eu acredito na minha vida que, como eu tinha muito pouco tempo para fazer medidas, para fazer grandes planejamentos, eu sempre empreendi muito por necessidade. Sou filha de gente pobre, cresci acompanhando o mundo sem ter o dinheiro para fazer a visita para o Guarujá, morando a 40 minutos do Guarujá, em São Paulo, que eu sou paulistana. Então, assim, sim, eu senti na pele a chateza de não poder fazer um monte de coisa. E eu não peguei revolta por isso, mas eu peguei birra, né, de muita coisa. E me questionava, né, como que eu fazia para ir mais rápido em direção a dinheiro. Então, eu realmente resolvi estudar. Então, algumas questões que, para mim, são sensacionais, que eu repeti para os meus filhos, e repito para qualquer um, inclusive filho dos outros. Eu acho que no mundo que a gente está, conhecimento é poder. Né? Então, adquiram conhecimento. Mas adquiram o suficiente para saber que vocês já sabem um pouquinho mais do que quase todo mundo. E não que vocês sabem mais do que o mundo inteiro. Isso é uma coisa que fez muita diferença. Quando eu estava no meu 2º ano de faculdade, eu sou formada em letras pela Universidade Federal de Uberlândia. E começou a abrir vaga para dar aula. E um amigo meu foi falar comigo, Marcelo, Elo, você não vai dar aula? Você é professor? Eu falei, não, ainda não estou formada. Ele, não, Elo, professor do Estado, pode se inscrever e você pode dar aula. Não, mas eu ainda não estou formada. Elo, você não sabe mais que o aluno de 5ª série? Pai, sei. Então você pode dar aula. Falei, legal. E lá fui eu para o desafio de me tornar professora, porque eu sabia mais que eles. Isso é um fato. E essa verdade, esse movimento, isso aqui é um tour pela vida da Heloísa, gente. Até vamos fazer, vai virar livro, então. Depois que eu aprendi que se eu sei um pouquinho, eu posso ensinar, eu entendi que eu não sou egoísta, não. Eu posso compartilhar um passo a mais que eu já dei para alguém que não chegou nem sequer no primeiro degrau. Então, a gente pode, sim, e a gente pode empreender com o conhecimento que a gente tem. A gente pode arrumar trabalho com esse pouco conhecimento que a gente tem. A gente pode fazer infoproduto com o conhecimento que a gente tem. O fato é que, se nós somos alguém que tem esse conhecimento, você pode torná-lo um business para você. Mais para frente, quando eu estou formada, eu encontro meu professor na porta do cinema. Lá em Uberlândia, a gente tinha muito uma coisa cultural. O SESC lá era muito forte. A Federal é muito forte. É muito curso de letras, né? De humanas, perdão. Muito curso de humanas, sabe? Artes cênicas, história, filosofia. Então, muita gente louca, né? E muita gente da cultura, da música, né? Essa coisa, assim. E aí a gente encontrou num dia lá na porta do cinema, meu professor falou assim, eu recém-formada, eu me formei em 98, certo? Na Federal de Uberlândia. Ele falou assim, Elô, você vai prestar o concurso para professora da Federal de Uberlândia? Quem lembra um pouquinho dessa fase de 90, 92, o Collor, ele ampliou o número de vagas das federais do Brasil inteiro, mas ele não autorizou concurso público. Então, as federais elas ficaram inchadas. Eu faço parte daquela geração que a turma do 1º semestre e a turma do 10º semestre precisavam revezar o professor, porque não tinha professor para poder trabalhar as duas turmas. Tá? Quem vai lembrar disso tem a ver com política brasileira, educacional, MEC, era a época do Fora Collor, um monte de coisa. Bom, eu já fiz muita coisa. E, nesse tempo, estou eu formada, encontrando com ele, e ele me contando, vai abrir concurso
não é concurso, vai abrir contratação temporária para professor da Federal de Uberlândia. Qual foi a minha fala para ele, então, gente? Aldo, nossa, mas eu acabei de me formar. Como é que eu vou dar aula para formar professores? Gente, a resposta dele não foi a do meu amigo Marcelo. Lembra? Se você sabe mais, você pode ensinar. Ele foi muito mais certeiro. Ele disse assim: se não for você, Elô, é outro. Caramba! E eu fui prestar, né, a seleção e passei em primeiro lugar. E a terceira história sobre empreender, ela aconteceu quando eu prestei o mestrado. Eu terminei a Federal, dei aula e eu queria fazer mestrado em literatura. Uberlândia não tinha mestrado em literatura. E aí eu bati o olho, e aí eu resolvi descobrir que tinha outras faculdades na vida, além da Federal, né? Então, pô, tem São Paulo, né? Tem a Unesp. Aí eu fui olhando por data. Unesp de Araraquara, na sequência tem São José do Rio Preto, na sequência tem a Unicamp. Vou prestar literatura. Não quero, eu tenho um belo projeto, quero ir para a área de literatura. E, gente, eu trabalhava e estudava. Vocês entenderam que eu era professora da Federal? Eu era Heloísa Pedrosa, professora da Federal de Uberlândia, e, como tal, a única grande diferença é que meu salário não era R$10.000, era R$698, era o salário seco. Esse era o preço do professor contratado. Nós estamos falando em 1998, ainda era R$600 daquele jeito lá naquela época, tá? Não era salário mínimo, tá bom, gente? Não era. Então, eu ganhava pouco, eu tinha que dar mais aulas. E aí eu resolvi prestar o meu mestrado. E aí eu descobri a lista de 12 livros que eu tinha que estudar para o mestrado e que, por um acaso, também descobri uma outra história que eu não sabia. Que negócio é esse que na Federal de Uberlândia é uma linha e na Unesp de Araraquara é outra linha? Aí você descobre que cada faculdade tem linhas teóricas diferentes, mesmo você fazendo os mesmos cursos. Cursos de medicina, psicologia, engenharia. Para cada faculdade tem linhas teóricas diferentes, gente. É coisa de louco. Tá? Então, você vai fazer transferência, você volta para o primeiro ano, se bobear, porque você não se adapta na grade. E aí eu só sabia de uma coisa, eu podia ler os livros, não mais que isso. Pelo tempo que eu tinha para prestar a prova, eu podia ler os livros. Então, para encurtar a conversa, gente, eu fui fazer a tal da prova, sabendo que se eu não passasse em Araraquara, eu podia passar em São José do Rio Preto. Se não passasse em São José, eu podia passar em Campinas, entende? Então, eu não tinha uma necessidade absurda por ser A ou B, mas eu queria o mestrado, e lá fui eu. Quando eu terminei de responder minha prova, eu encontrei uma professora e perguntei para ela o que ela tinha respondido. E ela tinha escolhido as mesmas 3 questões que eu. Tudo que ela respondeu não foi o que eu respondi. Eu deitei aquela noite em Araraquara, no hotel, com a sensação de que, pô, ferrou. Ferrou, né? Ela respondeu e eu não respondi o que... Aí, no dia seguinte, eu fui olhar. Eram 30 e tantas vagas, então não tinha problema, entende? Eu não estava preocupada. Eu queria saber se eu tinha conseguido uma daquelas 32 vagas. A hora que eu cheguei na parede, né, e olhei assim, eu vi lá, Heloísa Pedrosa aprovada. Já virei e saí de perto. A mesma professora me segurou, né, pelo braço, assim, meio que deu aquela virada. Assim, ela falou, você olhou qual é a posição sua na aprovação? Não. E eu voltei. No que eu olhei, eu tinha ficado em primeiro lugar na seleção do mestrado de Araraquara, porque eu tinha a 2ª maior nota de prova e a 1ª maior nota de projeto. Naquele dia, eu aprendi que eu não sabia quem eu era. Mas eu aprendi uma coisa que eu ensino para todo mundo. Às vezes, você só precisa fazer agora o que tem que ser feito. Porque é isso que dá o saldo para depois. Eu tinha um agora. Lembra? Eu tinha que ler os livros. Eu tinha a minha vivência, eu tinha meu projeto. Eu tinha aquilo. Era agora, daquele jeito. E eu fui. Então, gente, às vezes não adianta. Você quer fazer mais, mas você só pode aquilo. Faça com a tua alma aquilo. Você veio para cá agora, você veio assistir a gente, então você assistiu, tudo bem? Não vá para um lugar assistir alguém e vai mexer no seu celular para falar com outras pessoas. Não vai estudar e não abrir o livro na hora que você tem que abrir. Não vai assistir o filme, não vai abraçar alguém e não sentir aquela pessoa. Porque eu aprendi que é no agora que Deus fala com a gente. E esse Deus eu quero diluir com vocês, dizendo que é a presença. E, então, assim, oportunidade, gente,
infinitas. Coragem é o que faz falta. Tenham coragem de viver o que vocês podem viver todo dia, no tempo que vocês puderem viver. Até porque o dia de amanhã, X. Mas o dia de agora, façam dele o melhor momento. Aqui, agora, nós vamos, com muita alma, aplaudir a presença da Mafê e da Mônica por esse Entre Mulheres. Falando com o coração. Quando eu vi você falando de coragem, eu pensei, agir com o coração. Né? E eu acho que a gente sai daqui hoje com essa missão. Grandes mulheres, grandes mames, vamos agir juntas com o coração? Bora? Bora com axé? Mônica? É muita alegria, né? Muita alegria estar aqui. Muito linda a sua história, é realmente emocionante. E é sobre isso, gente. A vida acontece agora, porque isso é a hora certa nunca chegar, né? É agora. É sempre o agora. Quando a gente está trazendo isso... Ju, você quer vir aqui? Vem cá. O agora, para mim, é a palavra-chave da vida, viu? Bom, pessoal, já estou com a Elô fazendo um trabalho e eu gostaria de falar para vocês o meu relato. Eu sou do bastidores, tá? Eu sou gestora de tráfego e eu sempre fiquei em grandes lançamentos, em grandes empresas. Eu faço gestão de tráfego para e-commerce que fatura até 7 milhões e eu sempre fiquei nos bastidores. Sempre fui, no palco não é o meu lugar. E o ano passado me deu uma virada de chave e eu resolvi que eu preciso me posicionar da grandeza que eu sou, né? Contraditório, né? 1,5 m, mas eu preciso me posicionar na grandeza do que eu sou e no valor do trabalho que eu entrego. E eu parei de prestar serviço para agências e estou prestando serviço carreira solo. E a Elô, que eu conheço desde 2010, né, quando eu tinha esse romantismo no empreendedorismo, e a Elô também. Eu falava de empreendedorismo materno, mas com esse olhar muito romântico, e a Elô falava sobre coach, e a gente começou essa jornada juntas. Esse ano eu não vi uma outra pessoa, eu não via, embora eu tenha N pessoas na minha rede de contatos, para me desenvolver, para falar em público e levar a minha mensagem que não fosse essa joia de mulher. Então, eu quero aqui passar o meu relato para vocês. Eu estou fazendo o podcast, comecei a gravar os vídeos e os clientes já vieram. Cadê a Carla? A Carla é uma que também pode dar um relato a respeito do meu trabalho. E tem outras clientes que vieram através do meu posicionamento, da minha maneira de comunicar. Então, o projeto da Elô, gente, investir R$150 mensais para você colocar sua voz no mundo é muito insignificante perto do resultado que você pode colher. Eu acho assim, a gente gasta isso numa pizza, a gente gasta isso num salão, mas a gente não gasta para dar voz àquilo que nós fazemos, àquilo que a nossa empresa faz para o mundo. E é disso que a gente está falando. Então, eu não poderia deixar de dar esse relato de o quanto isso tem impactado positivamente na minha formação enquanto comunicadora, que eu ainda estou, né, engatinhando, mas eu sei que eu vou chegar lá. Eu vou conseguir levar para o mundo, com o auxílio dessa grande mulher, toda a potência que eu sou e o tanto que eu posso entregar para as minhas clientes, para as empresas, e fazer o mundo um lugar melhor, e principalmente para nós mulheres, né? Empreender, a gente sabe que não é fácil, é uma luta diária, e principalmente nesse nicho do marketing digital. Vem cá, que agora a Francine vai falar um pouquinho, que todo mundo está com a sacolinha. E aí vocês vão olhar que tem um panfleto que fala sobre finanças, financiamento, seguridade, um monte de coisa boa, né? Fran, eu quero que você, frente às câmeras e para toda essa plateia, convença sobre essas mulheres aí da importância da sua empresa, desse seu business. Obrigada, Elô. Boa noite. Boa noite, mulheres. Obrigada por estar aqui. Obrigada, inclusive, pelo convite.
E parabéns aí pela organização, todos os envolvidos. Está um dia muito gostoso, uma noite deliciosa, né? Gente, quero provocar vocês um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou Francine Policarpo. Sou proprietária da FP Invest, consultoria e corretagem de seguros. Sou empreendedora há 19 anos e mãe de 2. Vocês pensam que foi fácil empreender no Brasil? E ainda sendo mãe, claro que não. E é por isso que eu quero trazer para vocês essa provocação aqui. Reflitam, como a Elô disse lá atrás, quem de vocês aqui tem um impacto financeiro dentro de casa? Que de verdade o marido não pode deixar de contar com seus valores mensalmente? Levanta a mão para mim. Quem não precisa pôr R$1 dentro de casa? O marido toca. Beleza. E aí, se vocês pararem para analisar que seus filhos dependem de vocês e que esse valor financeiro que mensalmente vocês colocam dentro do lar, é legal a gente um dia saber que vai ser acometido a um risco e o filho ficar para trás sem continuação dos seus estudos, sem a continuação e a conclusão dos seus sonhos? Não é mais inteligente a gente já planejar hoje e pensar e deixar super adequado esse futuro dos nossos filhos? E até do nosso marido? Ou vice-versa? É para isso que eu existo, gente. Eu trago solução financeira voltada para uma consultoria 100% personalizada, onde eu consigo projetar cada família a necessidade daquilo que vocês precisam para viver em paz por muitos e muitos anos, ou no dia de amanhã, quando vocês deixarem as famílias, para que todos estejam estruturalmente organizados. E é aí que entra a sucessão familiar. O que precisarem, conte comigo, gente. O nosso Instagram é FP Invest Oficial. Siga-nos lá para vocês poderem adquirir mais informações e eu ajudá-las a serem mulheres 100% independentes e com planejamento financeiro sólido formado. Obrigada. Fran, parabéns. Gente, cadê o panfletinho que vocês têm aí na... O panfletinho, ficou estranha a palavra, o panfleto. Colocar em prática, né, Elô? Tudo que a gente conversou aqui sobre o dinheiro. Dinheiro. Aliás, assim, a Fran já é para a gente uma situação nova, né? Mulher falando de dinheiro, seguridade, e isso precisa ser colocado para todas nós como uma meta, pensar sobre isso. Gente, eu também quero convidar a Maclau. Cadê Maclau? Vem aqui falar, Maclau, do seu trabalho. Boa noite. Eu sou proprietária fresquinha de uma loja de produtos esotéricos. Por quê? A gente tem todo assim, o poder, a possibilidade, a força, a amizade, mas a gente não vive sem a espiritualidade. Então, esse foi o meu olhar quando eu resolvi abrir o meu negócio, depois de empoderar-me como mulher, decidir abrir o meu negócio, pensar em ganhar dinheiro. Mas pensar em ganhar dinheiro trazendo também algo de valor. Então, eu trabalho com essa parte, a espiritualidade. Hoje, com uma loja física, num bairro da Zona Oeste, no Planalto Verde. Espero a visita de todas que puderem até lá. A gente faz a consultoria, a gente conversa, bate um papo, escuta, né, de mulher para mulher, o que você está precisando, qual é o cristal que vai aí te equilibrar. Indico as terapeutas, porque a gente não resolve tudo. Então, olha, tem a amiga terapeuta, tem a amiga taróloga, né, Karine Scarpini? Tem as amigas que ajudam a nos dar essa levantada no dia a dia. Tá bom? Então, hoje eu trouxe um brinde aí para vocês na sacolinha e tem mais um para o sorteio. Boa noite a todas e a todos e a todes. Eu sou Ana Almeida. Eu sou da UNEGRO, União de Negras e Negros pela Igualdade. É uma entidade de movimento social negro, de promoção da igualdade racial e de combate ao racismo. Eu tenho a oportunidade e o privilégio de estar presidente desta entidade em Ribeirão Preto, estar presidente regional, dirigente estadual e conselheira nacional.
É uma entidade de 36 anos, nós estamos em 24 estados da federação. A nossa luta é extremamente árdua. Se pararmos para pensar, até há bem pouco tempo, nós, mulheres negras, não poderiam estar ocupando este espaço que estamos hoje. Quando eu cheguei aqui, e a gente tem isso como hábito, né? Shopping, até há pouco tempo, era um lugar de elite. E nós estamos tentando, nos esforçando e lutando para conquistar esse espaço. Quando eu cheguei aqui, que eu entrei na sala do coquetel, a primeira coisa que eu busquei foi alguma mulher negra para eu me identificar, para que eu não conhecia vocês, então eu só queria me sentir acolhida. E aí hoje nós temos por volta de 50 mulheres, então hoje eu tenho o prazer de dizer que nós estamos em 10% aproximadamente de mulheres negras, e dizer também que eu fui muito bem acolhida pelas mulheres não negras. Mas também deixar aqui uma provocação para dizer para vocês que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E isso é uma conquista que nós estamos buscando. Eu estou muito feliz com o convite dessas meninas maravilhosas e desta mulher maravilhosa que aprendi a admirar hoje. Acolher uma mulher negra não é só sorrir para ela quando você encontra num espaço como este. Acolher uma mulher negra é muito mais do que isso. As nossas oportunidades nas nossas vidas, em todos os segmentos, são muito menores do que a oportunidade de 90% de vocês que estão aqui. E isso nós estamos tentando mudar. Hoje eu posso dizer que algumas mulheres não negras não são responsáveis pela nossa falta de oportunidades, mas elas são responsáveis por poder e não fazer e não criar oportunidades para a população preta. Então, meninas pretas que estão aqui hoje, muito obrigada pelo acolhimento, muito obrigada pelo convite, pelo carinho. Muito obrigada, Elô. Muito obrigada a todas vocês. Eu estou muito honrada de ter escolhido estar aqui e poder me apresentar como mulher preta. Para finalizar, eu quero aqui deixar uma reflexão que sempre uso nos espaços em que eu faço algumas palestras. Eu posso dizer para vocês que eu tenho muita vivência com preconceitos e racismos. Primeiro, por ser uma mulher negra, por ser uma mulher periférica, por ser uma mulher umbandista, por ser uma mulher obesa e também por ser uma mulher careca por opção de vida. Muito obrigada, boa noite a todas. E a gente vai encerrando esse momento aqui do Entre Mulheres Talking 2025, que celebrou o mês da mulher, nesse mês de março, convidando você a acompanhar esse trabalho, que vai permanecer aqui, né, também na web, no próprio Entre Mulheres Business, que a gente vai manter gravações com plateia. E quem sabe você que está nos assistindo aí em casa, está nos assistindo aí, ó, em outra cidade, não venha para cá, ó, fazer parte dessa plateia incrível e também trazer sua voz e sua marca. Vamos encerrar agradecendo a presença da Mônica Guimarães, da Mafê, Maria Fernanda. Quando eu escolho... A Larissa tem parte dessa história, né, que a gente estava tomando um cafezinho, e eu pensando em como que eu ia movimentar esse mês de março. E
quando a gente escolhe pessoas, a gente não tem muito. Lembra que eu sou prática? Eu pensei assim, eu quero mulheres que tenham audiência para que a gente torne a coisa mais avolumada, né? Então, eu tenho que dizer que todas vocês que estão aqui, a convite da Mônica, da Mafê, parabéns por vocês estarem junto com elas, né, na comunidade delas, no dia a dia delas. Quero agradecer vocês que fizeram do dia de hoje um dia para se organizar por estar aqui, né? E novamente isso, é honrar vocês. E espero que vocês tenham tirado daqui boas pérolas, bons insights, situações que façam vocês conversarem com outras mulheres, conversarem com a mulher mais importante do mundo que existe, que é aquela que, quando você se depara com ela no espelho, é você mesma. Que você, olhando para você mesma, tire algumas loucuras, algumas travas que estavam aí, com base nas conversas que a gente trouxe. Quem acompanhou desde o dia 10, né, e quem quer acompanhar, acompanhe os melhores momentos do programa, o podcast. Obrigada pela presença de todas vocês. Obrigada por vocês me honrarem, meninas. É um A honra prazer. é toda nossa. A honra é nossa mesmo. Esse dia ficou no coração. O pessoal vai avisar que o chopp nos espera. Deixa eu presentear as minhas convidadas.